Se lembram da promessa que fizemos na mensagem anterior? Não podemos viver de promessas, mas precisamos cumpri-las assim que nós prometemos. A Bíblia diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Nessa questão, estou cumprindo aquilo que disse para vocês, que nós voltaríamos nessa mensagem trazendo a resposta da seguinte pergunta: como serão os corpos na ressurreição? Já que na volta de Jesus os mortos serão ressuscitados, com que corpos eles virão? Que tipo de corpo será que receberemos na ressurreição? Essa pergunta Paulo antecipou e fez para nós, nos deu a resposta, e está na Bíblia Sagrada. Você pode anotar aí na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15 trata praticamente todo o capítulo da volta do Senhor Jesus Cristo, e no final do capítulo ele vai tratar desses assuntos minuciosamente, como vai ser ou como serão os corpos na ressurreição. Isto daqueles que têm esperança em Cristo Jesus, daqueles que servem ao Senhor Jesus, daqueles que foram um dia justificados pela fé na pessoa de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz. 1 Coríntios capítulo 15, vou ler a partir do versículo 35. Olha que interessante. Diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Essa é uma interrogação que Paulo antecipadamente está fazendo, já mais ou menos imaginando o que está na nossa mente. Como virão os corpos? Como serão os corpos dos crentes, dos salvos, na ressurreição? Versos 26 a 28, ele vai fazer uma analogia à semente que nós plantamos, a fim de que a gente possa compreender. A Bíblia é um livro muito simples, de uma linguagem muito familiar, muito corriqueira, porém uma linguagem espiritual. Mas Deus quer que entendamos através da escrita. E olha como Paulo escreveu ou deu essa resposta. Verso 36, insensatos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ele está dizendo, o que nós semeamos não recebe vida se não morrer. E ele vai dar um exemplo. E quando semeamos ou semeais, não semeais ou não semeias o corpo que há de nascer, mas os simples grãos, como de trigo, e de outra semente qualquer. Quando você está plantando sementes, você não planta a semente que vai nascer, mas os simples grãos que vai morrer e dar perpetuidade à espécie. E ele continua no versículo 38, dizendo o seguinte: mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada um segundo o seu próprio corpo. Ele, Deus, é quem vai fazer essa transformação, dando esse corpo como ele realmente quer. Mas a semente ele usou como exemplo para isto. Você já percebeu que a semente que a gente planta, ela morre, muito embora dá um embrião e dali forma a árvore ou a planta outra vez e dá frutos de novo, e os frutos que virão dela morrerão no plantio, e nasce outro e vem outro, e aí nós temos todos os anos plantios e plantios, sementes novas, mais de semente que morreu. Ele diz assim também são os corpos que estão na sepultura. Deus lhe dará um corpo como ele quer. Agora ele vai acentuar a resposta a essa pergunta no versículo 42. Olha o que ele diz. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em glória. Verso 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia em fraqueza, ressuscitará em vigor. Isso pelo poder de Deus. Mais uma vez, eu apelo aqui para o seu coração, quanto à confiança daqueles que já depositaram sua fé no Senhor Jesus Cristo.
baseados na ressurreição do próprio Jesus, nós cremos que assim também será a nossa ressurreição. Jesus foi sepultado em ignomínia, em desprezo. Ele foi sepultado em desonra, mas ele ressuscitou em honra, em glória. Hoje nós precisamos olharmos para Jesus. O escritor de aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que pelo gozo que lhe estava proposto na eternidade, pela proposta que Deus lhe tinha feito, ele suportou a ignomínia, ele suportou o desprezo, ele suportou a afronta e hoje está sentado à destra do trono de Deus na glória. Assim são aqueles que estão em Cristo Jesus. Por mais humilhados e ignorados que eles sejam aqui, neste mundo, por pessoas que não servem a Deus, por pessoas ímpias, um dia eles receberão a coroa de glória que Deus prometeu, como o caso do apóstolo Paulo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Então estamos respondendo com que corpo ressuscitarão os que estão em Cristo Jesus. Li o verso 42, o 43, nós vamos ler agora o 44. E diz assim a palavra do Senhor. Semeia-se o corpo semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Nessa questão, Paulo foi muito taxativo, foi muito esclarecedor, muito claro em dizer que quando o nosso corpo é semeado, é uma coisa, mas quando ressuscita é outra coisa. Isso pelo poder transformador de Deus, o que nós estaremos vendo em uma outra mensagem, se Deus nos permitir. Mas eu quero terminar respondendo aqui mais uma pergunta. Pode ser uma dúvida sua, porque era minha dúvida também. Estou baseado as respostas em dúvidas que eu tinha quando não conhecia Jesus, não conhecia a sua palavra, então vivia de maneira ignorante, sem o conhecimento verdadeiro. A minha segunda pergunta seria, em quanto tempo isso se dará? Será que no mês, 2 meses, 1 ano, até que ressuscite todos os salvos do mundo inteiro, povos, tribos, nações, línguas, aqueles povos que já morreram, as pessoas que já estão na sepultura, quanto tempo Deus terá que usar e gastar para ressuscitar todos esses mortos? Porque deve ser milhões de mortos. E aí a minha pergunta era, quanto tempo Deus vai utilizar para fazer esse trabalho? Ora, depois que eu conheci a palavra de Deus, eu entendi também uma coisa, um enigma interessante. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus não conta o tempo como nós contamos aqui. Deus não está preso à contagem de anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. Não. Para Deus isso não importa. Então isso fica muito fácil responder, mas à luz da palavra de Deus. Vamos ver em quanto tempo os corpos serão ressuscitados? Está escrito. Vamos lá. 1 Coríntios, ainda no capítulo 15, nos versos 52 a 54, ele vai dizer para nós o seguinte. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso que está sujeito à corrupção ou à morte vai se revestir tanto da incorrupção quanto da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Aqui nós temos muitas coisas a aprendermos, o tempo não permite, mas veja que
é num dado momento, num abrir e fechar de olhos. Os corpos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, os corpos que sairão da sepultura receberão um novo corpo, transformados, glorificados à semelhança do corpo do Senhor Jesus, assim que ele saiu da sepultura também. Tudo está baseado em Cristo, tudo é por Ele, tudo é nele e tudo é para Ele. Jesus tem que ser o alvo, a base da nossa vida. O verso 57, Paulo canta um hino de louvor a Deus, antecipado já esse dia, vendo pela fé esse dia, quando ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai nos animar no versículo 58, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês em Cristo não é em vão. Nós temos uma esperança, que esta seja também a tua esperança, a esperança da tua família, a esperança de todos aqueles que lhe pertencem. Esta é a vontade de Deus. Quero terminar orando mais uma vez. Pai, muito obrigado pela graça, obrigado pelas misericórdias, obrigado, meu Deus, pela grande e viva esperança em Cristo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala e abençoa as pessoas que neste momento me assistem. Fala, ó Deus, ao seu coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Até a próxima mensagem, se Deus permitir que ainda estejamos aqui nesse corpo.